Está ocupado. Graças e paz, irmão. Tem um celular ali que está ocupado. Não sei para quê, lá que eu não entendi o final. Muito bem, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Na linha de agradecimento, não está aqui, talvez, não sei se é de praxe eu agradecer pessoalmente, mas vocês viram que o púlpito agora tem rodinha? Né, Flávio? Até ficou bom na escola, né? Foi o Leandro que colocou aí para nós, né? Sexta-feira ele veio aqui com a habilidade que tem de marceneiro, com as ferramentas certas, acho que não foi 2 minutos, ele colocou essas rodinhas aí, né? E ficou excelente. Então, qualquer coisa aí, vocês agradecem o Leandro, que prontamente veio aqui e colocou para nós essas rodinhas aqui, que facilitou bastante a movimentação aqui do púlpito. Tem até as travas, a rodinha, para não cair lá embaixo. Tudo bem? Êxodo, capítulo 32. Vamos ler aí, sim, de forma fracionada, né? Alguns versículos. Esperar aí todo mundo encontrar. Amém? Então, o livro de Êxodo, né, ele traz uma das narrativas ou das histórias verdadeiras, né, muito marcante na história do povo de Israel, né? No momento que fosse a escola bíblica, a gente poderia perguntar e esperar a resposta, né? Mas ali foi o momento que Arão, né, precisamente pressionado pelo povo, faz aquele bezerro de ouro para a adoração, o pecado contra Deus. Ele cedeu à pressão, ao pedido do povo, né, e acabou fraquejando. Não teve a sabedoria, a liderança necessária naquele momento e acabou cedendo. Né, e ele fez aquele bezerro de ouro, né, no momento que Moisés estava lá em cima do monte, né, e para a nossa santa inveja, ou inveja santa, não sei, né? Lá conversando diretamente com Deus, recebendo das mãos de Deus as tábuas da lei, escrito pelos dedos de Deus, né? Ou seja, aí Moisés lá, né? 40 dias na presença de Deus, ali conversando, recebendo diretamente de Deus as instruções para repassar para o povo de Israel, enquanto o povo ali, né? Pecando, murmurando e praguejando contra Deus. E a nossa tendência pecaminosa, nossa natureza humana é tão terrível que nós temos uma facilidade de acusar o povo de Israel, né? O povo, né, da memória curta, né? Tinha acabado de ver tantos milagres que Deus havia feito na vida deles, e Deus fazendo tudo, né, livrado ali do Egito, da forma que foi, aberto o Mar Vermelho, esse passado, e aí vai, e chega ali tão pouco tempo, já consegue pedir um ídolo construído por mãos humanas para adorar, ao invés de crer, de continuar adorando a Deus. Você pensa que hoje é diferente? Você pensa que a igreja hoje é diferente do povo de Israel? Não é não. Talvez você vai falar assim, mas nós não chegamos aqui e pedimos o pastor João, o pastor José para construir uma imagem, uma escultura, um bezerro de ouro. Até dinheiro para isso nós não teríamos também, né? Quem sabe as irmãs teriam as argolas, as pulseiras de trazer para construir. Né? Talvez você vai falar, nós não fazemos isso. Mas no coração você idolatra outra coisa. Ou você blasfema contra Deus, ou você dá um péssimo testemunho contra a presença de Deus, que é o meio grave do mesmo sentido. O problema da adoração ao que quer que seja, é simplesmente de dizer para Deus, você não serve para nós. Você não serve como Deus para nós. Foi isso que Israel disse para Deus naquele dia. Não é que eles queriam, na verdade, tanto um bezerro de ouro, alguma coisa. Eles estavam convencendo eles mesmos que eles não acreditavam em Deus, que eles queriam outra coisa. Preferia acreditar e se prostrar diante de qualquer outra coisa, menos de confiar em Deus. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Temos a facilidade de julgar, de dizer que Israel
esquecia rapidamente de Deus, mas não é diferente hoje, né? Nós seguimos na mesma exemplo de Israel naqueles dias. Então a igreja hoje é pecaminosa tanto quanto o povo de Israel, se esquece rapidamente. Então, e esse pecado resultou em graves consequências ao povo de Israel, né? E isso deve nos servir de lições para que nós possamos aprender, olhar e mudar a nossa relação com Deus, para que nós não venhamos a sofrer como nós temos sofrido, né? Muitos de nós, né, ou todos nós, sofremos as consequências desse pecado de abandonar Deus em algum momento, de não crer, de duvidar, né, de sair da presença de Deus e construir nos nossos corações, né, deuses, né, bezerro de ouro, Deus construído por nós mesmos. E vamos ver também a lição grandiosa de como liderar, de como ser um líder, um pastor, tendo o exemplo de Moisés, né? Até o título do sermão, a atitude de um verdadeiro líder, que é Moisés. Foi talvez o maior destaque, talvez como pastor, como líder de uma igreja, de uma congregação, de um povo, foi Moisés. Coração muito manso, né? O próprio Deus havia falado, né? Dos exemplos lá das tantas rebeliões que o povo de Israel queria o lugar de Moisés por inveja, e ele firme, mas ao mesmo tempo se prostrava diante de Deus, intercedia pelo povo. Então essa é a atitude de um verdadeiro líder. Muitas vezes não compreendido. E também erra, né? Teve o caso de Moisés, também não foi perfeito, teve os seus erros, tanto que devido a um seu erro, ele não pôde adentrar a terra prometida. Culpa do povo, em parte, mas culpa dele também, que não deu conta de permanecer 100% diante de Deus e acabou pecando. Mas em primeiro lugar disso aí, né, nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 32, que diz o seguinte: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Ou seja, um espaço muito pequeno de tempo, eles já estavam ali já pedindo para que se construísse deuses construídos pela mão do homem, para que eles pudessem seguir nas palavras deles, para que possa nos guiar. Quanta bobeira, quanta ilusão, quanta fraqueza de espírito naquele momento. Então é a impaciência do povo. E hoje nós vivemos num tempo de tecnologia, de tudo, né? Tem que ser muito rápido, né? Qual a nossa maior agonia de hoje? Internet, né? Se a sua internet tá lenta, você pragueja o mundo inteiro, né? Eu ia falar oi, mas nem existe mais, né? De tão lenta que ela ficou para trás, né? Chatinho, não presta, não é muito bom citar nomes, né? Mas qualquer operadora de internet, se eu quero mudar, você muda para outra, é a mesma dificuldade. E a questão não abre, esse vídeo não vai, né? Você quer tudo rápido. E aí você às vezes quer essa resposta, às vezes transfere isso para seu líder, para Deus. Às vezes você queria assim, o negócio que Deus já tivesse feito. Só tenho a dizer para você, calma. Que toda essa sua angústia, tudo aquilo que você necessita, Deus já sabe, antes de você nascer. Às vezes ele até não deu para você, ou não permitiu, simplesmente porque ele te ama, sabe que aquilo não é bom para você. Ou às vezes até te deu, você está tão cego na sua agonia, no seu desespero, que você não percebeu. Ou quantas vezes, né, esse é o pior de todos, Deus vai falar assim, não vai, cidadão, não é aí. Não, mas eu vou, né? Vou porque, né, às vezes nós não temos coragem de admitir, de verbalizar. Não, Deus que não sabe, né? Será que Deus não está vendo que isso que é bom para mim? Vai lá e faz. Dá tudo errado. Tudo errado. Você vê tantos casamentos, né? E já tem algumas histórias aí, né? De chegar, irmão, irmã, não faz isso, não casa com esse cidadão. Não é esse para você. Deus tem coisa melhor para você. Não, está por fora, eu que sei. Eu amo demais. Meu amor é tanto que vale para mim por ele. Né? Se eu não casar com ele, eu morro.
Passa 6 meses, fala, nossa, se eu não largar, eu morro. Não sabe escutar Deus, não sabe parar para ouvir Deus. É a agonia, aquele desespero, e dá errado. E isso vale para todos nós. Cada vez que nós não ouvimos Deus, e Deus tem falado, se nós não ouvimos, é porque nós estamos agoniados, tanto ao nosso desespero, que nós não ouvimos Deus. Nós estamos numa situação que só ouvimos, só paramos para ouvir aquilo que nos interessa, aquilo que eu acho, e aquilo que eu acho que é o meu desastre. Eu não devo achar. Eu devo parar e ouvir Deus. E clamar a Deus. Quer ver o erro, a tragédia do cidadão é achar. Eu acho isso. Não acha. Você não tem que achar. Para, escuta Deus e Ele irá falar ao seu coração. E Deus sabe falar, sabe responder, sabe agir da forma mais correta. E eu é que devo aprender a ouvir Deus. Então o povo de Israel estava impaciente. Com a demora de Moisés. Mas cá entre nós, 40 dias para um povo que viu todos os milagres, tudo que Deus havia falado para ele, muitos dias, 40 dias, não é nada. Eu, quando era mais jovem, né, mais bobo do que era hoje ainda, né, andava de moto e achava que 5 minutos, 10 minutos ia resolver a minha vida. Isso aí é louco, desesperado, né? Para quem já foi lá na roça, na casa do meu pai, sabe que 7 quilômetros de estrada de chão tem umas 3 retinhas pequenas, né? Nessas 3 eu dava conta de colocar 120 na moto. Para quê? Passávamos no mataburro, para quem sabe o que é mataburro, daqueles assim, ó, de pau comprido, estreitinho, quase a largura da moto, passava de 100, 110. Resolvi o quê? Chegar 5 minutos mais cedo. Nada. Depois, quando a gente chega lá nos 50, a gente vai entender isso. Todo esse desespero, toda essa agonia, 15 minutos pode custar a vida. 10 minutos pode fazer que você nem chegue, ou chegue, né, todo quebrado, dentro de um caixão, ou todo arrebentado, e vai mudar nada, quer dizer, vai mudar para pior. Então, acalma, é lógico, não quer dizer que também vai ficar parado aí com a boca aberta, né, escancarado e cheio de dentes, vendo a vida passar. Não é isso. É você se colocar diante de Deus, acalmar o coração e ouvir o que Ele tem a dizer. Então, hoje, nós vivemos neste mundo agoniados, sem a presença de Deus, querendo resolver por nós mesmos. Cuidado que isso pode dar errado. Então, eles pediram a Arão que fizesse um Deus para liderá-los. Um erro terrível, terrível. E quantas vezes nós temos tentado resolver por nós mesmos? Chega lá e fala assim, eu vou dar um jeito porque Deus, não sei para onde está. Eu vou resolver porque eu fui lá e conversei com o pastor, com o líder, e ele, né, não soube resolver o meu problema naquela hora que eu queria. Não é assim que funciona. Sabemos da dor, do desespero que a pessoa, talvez para a pessoa que está sentindo ali na pele, a dor é maior, mas nós compreendemos, mas às vezes não é assim que faz. Não dá para estalar o dedo e resolver. Eu, né, já compartilhei algumas vezes, e de forma errada, não que a situação em si fosse errada, mas já tive uma vontade de chegar assim, e ver a pessoa doente, ou à beira da morte, chega lá e pôr a mão sobre ela, orar, ela levantar, né, como foi aqueles grandes milagres, os grandes homens da Bíblia. Mas no fundo, está lá no desejo do meu coração, é para ser reconhecido. A pessoa chega, não, o cara lá, né, chegou lá, colocou a mão e ser reconhecido, né, no mínimo toda a Goianésia. Era um motivo justo, grande, mas por princípio errado. Então nós devemos, sim, tranquilizar, saber que Deus é Deus e somente Ele é capaz de fazer tudo isso. Deus até pode me usar, né, até para colocar a mão sobre uma pessoa e ela ser curada, pode. Mas primeiro, e agora eu compreendi que Ele pode me usar, mas eu já pedi, depois disso eu pedi perdão, lógico, Deus, se um dia o Senhor fazer isso, mas primeiro trabalha no meu coração, não deixa eu me exaltar, não deixa aquilo subir no meu coração. Mas nós precisamos combater a nossa impaciência,
O nosso desespero de querer que Deus faça a minha vontade e não a dele. Porque minha vontade, ela é pecaminosa, ela é perversa, ela não é boa. Agora a vontade de Deus, ela é santa, é perfeita e é agradável. Então peça a Deus para tirar do seu coração essa impaciência, essa vontade de resolver do seu jeito. Pede ao Espírito Santo que conduza você a pedi-lo para fazer da forma dele, do jeito dele. Aí sim, aí vai dar certo. Ainda que não seja nesse momento o seu que você quer, no momento dele, do jeito dele, né? Às vezes um pouquinho de dor, né, vai ajudar para a gente lembrar de Deus. E vai lembrar o exemplo clássico de Israel, né? Quando achava que estava muito bom, que se orgulhava, era só derrota, né? Perdia na guerra, empobrecia e era exilado para outros países e aí para outras nações. Quando eles se humilhavam, né? Esperar Deus, ó. E era questão, e nós, como eu estava citando meu exemplo de 10, 15 minutos ou um ano, o que vale, né? Deus trabalhava, era com 100 anos, né? O povo ficou lá no Egito servindo ali 400 anos, né? 40 anos no deserto para aprender. E olha que não aprenderam direito. Rapidamente, né, se perderam. Só foi acabar a geração daqueles que presenciaram todos os milagres de Deus e se corromperam. E aí vai. A Bíblia diz que, né, rapidamente desviaram do caminho de Deus. E é assim conosco, né? Só Deus começar a melhorar a nossa vida, nós descambamos novamente, né? Não precisa de Deus, está tudo bem, né? Às vezes nós só lembramos de Deus quando está tudo mal. Está tudo péssimo, está indo de mal a pior, eu lembro que existe Deus. Ah, olha, Deus muda a nossa vida, né? Mas quando está bem, eu estou tão bom, para que eu vou querer Deus, né? Tem que estar tudo bem, aí nós esquecemos que Deus é que nos dá a direção. E em segundo lugar, né, do verso 2 ao 4 do capítulo 32 diz o seguinte: E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. É o tamanho do erro que o povo, na sua loucura, pressionaram Arão, e ele cometeu um erro gravíssimo também, ao ponto de dizer que este é o Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então, essa desobediência à palavra de Deus. Eles desobedeceram a palavra de Deus, que era de servir ao Senhor com toda a sua inteireza de coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu coração. Somente a Deus servir. Então, eles fabricaram aquele bezerro de ouro, falando que era o seu Deus. Diferente de alguns de nós, como eu disse, às vezes não tem coragem de verbalizar, de expressar que um ídolo, uma imagem é nosso Deus. Eles tiveram. Pelo menos isso a gente deve reconhecer, que eles pelo menos tiveram uma postura, ainda que ir para o lado errado, mas pelo menos se posicionaram. Esse aqui é o nosso Deus. Arcaram com as consequências depois, mas o que nós devemos aprender disso, né? E agora eu falo, né, às vezes como líder, né, nós não devemos ceder a essas pressões. Lembro muito de uma cantata que teve no final do ano. Ali no corredor estava um dia um monte de irmãos quase crucificando a Marilda, né? A Marilda pegando no pé que tinha que ensaiar, e era desse jeito, e o povo, porque não sei o quê. Eu cheguei lá bem na hora e ele não teve jeito de disfarçar, né? Vocês deveriam criar vergonha na cara e agradecer a Deus que tem uma líder que quer ver vocês apresentando bem. Se vocês não quiserem, chega lá e tem coragem, então, afirma diante dela, chega lá diante da Marilda e fala assim, ó, eu não quero fazer parte da cantata, porque eu não suporto ensaiar para ficar bom. Murchar todo mundo, ver todo mundo caladinho, né? Não sei se alguém foi lá na Marilda e falou, reconheceu, ninguém, né? Teve coragem de falar e de pedir perdão, né? Mas no final, pela a liderança, o pulso firme que a Marilda teve, a cantata foi uma benção. Mas porque teve uma líder que não cedeu à pressão. Né? Foi
sábado, né? O Vinícius, ele, não, mas a Sandra fica brava com os meninos, eu estava procurando o Vinícius, daí que ele estava por aí com o João, né? Falei, mas se não tiver pulso firme com os juniores, ele toma conta, né? Eles tomam conta, ele fica testando o tempo todo, né? Falando assim, nós não vai, não cala. E aquela preguiça que eles têm de ensaiar, ao que termina ali, falta atropelar o mundo inteiro ali fora, correndo à disposição. Mas se não tiver pulso firme, não vai. Se ceder a eles, ao que chegar aqui, passa vergonha na hora de apresentar. Porque não apresenta de forma correta. Então, o verdadeiro líder tem que ser isso, né? Às vezes, né? Quantas vezes o pastor João já foi acusado de arrogante, não sei o quê e tanto mais, né? Muitas vezes. Mas pensa, cada vez que um veio dando chilique, pressionando, quer dizer que ele não erra, não. Erra, ele é ser humano, erra. Mas se ele cedesse para cada onde estaríamos, será? E aí vai com tantos outros, né? Não é só falando de nós, não, mas tantos outros lugares. Tantos líderes que teve que dar, pagar um preço altíssimo. E você talvez sabe o que o seu líder passa lá, né, sozinho, por causa de você. Talvez não, né? Talvez você nunca foi líder. Vamos ver, né? Carol, né? Que está aí, né? Sofrendo como líder. É como dar um desespero quando não saber como que tem que organizar e às vezes as pessoas não contribuem, não colaboram do jeito que deveria. Ontem você experimentou, né? O que é organizar para uma quantidade de pessoas, né? Aí ter outra e ficar com medo das coisas não dá. Por quê? Porque as pessoas não colaboram. Então, quando vem aqui, gente, ó, faz inscrição, nos ajuda. Não é enjoo, não. É porque a gente quer ver as pessoas se dando bem, dar tudo organizado. E é isso que Arão não deu conta de fazer naquele dia. Ele cedeu. Cedeu à pressão do povo. Infelizmente, Arão, naquele dia, não teve uma atitude santa diante de Deus. Deveria ter mandado ao povo, né? Não pode nem falar que veio na cabeça, né? Deveria ter mandado o povo ficar quieto, falar, gente, ó, vai lá para as suas tendas, vai ficar quieto, vai orar por Moisés, que está lá em cima do monte, vai interceder, para que de lá ele traga coisas boas para nós. Ter segurado, ter honrado o seu líder imediato, que era Moisés, e acima de tudo ter honrado Deus diante do povo. Mas ele fraquejou naquele dia, não teve uma atitude, né, sábia diante de Deus. E o povo proclamou que aquele bezerro era o Deus que os libertou do Egito. Pecado ao abandonar Deus. E nós fazemos isso também, né? Nós fazemos isso. Colocamos muitas vezes, né, nossa beleza, como eu, né? Se eu não achar, quem vai achar, né? Só minha mãe e o João, né? Às vezes, né? Mas, independente, né, das nossas brincadeirinhas, né, Fábio? Mas muitas vezes nós erramos em confiar em nós mesmos, em achar que eu sou muito bom, que foi isso, a minha capacidade, que me deu isso ou que me deu aquilo. Mas foi Deus que nos deu o que nós temos. Foi Deus que nos deu. Às vezes Ele nos dá algumas provações, e eu digo isso constantemente, esteja atento, principalmente quando Deus está falando que não é aquilo que Ele quer de você. Ele não está sendo mal. Deus nunca quis o mal de Israel, nunca quis o nosso mal. Pelo contrário, Ele sempre quer o nosso bem. Ele sempre quer o nosso bem. Talvez você poderia me falar, pastor, mas então por que tanta coisa às vezes que não dá certo na minha vida? Pela nossa desobediência. É tão fácil de responder, porque eu sou desobediente diante de Deus. Aí você acha que Deus queria que expulsar Adão e Eva lá do Éden, lá do paraíso? Não queria. Mas pela desobediência de Adão e de Eva, Ele os expulsou do paraíso. Você acha que Deus queria nos provar, nos trazer constrangimento, dores, sendo português mais apropriado? Ele não quer, mas Ele faz, para ver se nós lembramos que existe Deus, que nós possamos voltar para Ele. E em terceiro lugar, que é a ira de Deus, nos versículos 7 a 10 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido,
e depressa se têm desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifício e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus havia se indignado contra o pecado daquele povo, como Deus mesmo disse, que depressa desviaram do caminho que Deus havia proposto para eles. Veja bem, depressa, né? A memória é curta, como eu já havia dito. Rapidamente nós esquecemos de Deus, do propósito de Deus para nós, e buscamos o socorro, buscamos a direção das nossas vidas nas coisas erradas. Cuidado para isso. Mas aí, como eu disse de Moisés, ele teve uma atitude grandiosa. Quando Deus fala para Moisés: eu vou lá, vou acabar com esse povo todinho e vou construir de você uma grande nação. Então Deus fala a Moisés: o teu povo. É o tamanho da responsabilidade de Moisés. Deus nem falou meu povo. Acho que naquele momento a ira de Deus é tão grande que eu nem quero esse povo, quero matar eles, é o teu povo. Não que Deus havia renegado para sempre Israel, mas na ira de Deus, ele falou: o teu povo. A responsabilidade de um líder é muito grande. Às vezes ele também se desespera, se agonia, porque não é fácil conduzir, né, como foi Moisés, um povo grande, numeroso, de dura cerviz, que não queria servir a Deus com interesse de coração. Mas aí Moisés tem uma atitude grandiosa, de se prostrar diante de Deus, de interceder para o povo, diante de um Deus irado. Fala: Senhor, não é o meu povo, é o seu povo. O que as nações vão falar ao redor de Israel? O Senhor havia tirado eles do Egito simplesmente para matar nesse deserto. Deus, mude o seu pensamento nessa hora. Conserve o seu povo, reconduza, oriente o seu povo. Essa é a atitude de um verdadeiro líder, de não abandonar o seu povo, ainda que o povo merecia ser destruído, ser abandonado, deixar a sua própria sorte, mas Moisés foi lá e intercedeu mais uma vez pelo povo. Moisés foi lá, mesmo diante de Deus, ameaçando destruí-los, Moisés intercedeu pelo povo. Então Moisés intercede e, pasmem vocês, Deus desistiu de destruir aquele povo. É lógico que Deus foi remanejar, Deus foi trabalhar no meio daquele povo, foi fazer com que eles peregrinassem ali 40 anos no deserto, para que aqueles que pecavam constantemente, aquela geração que não queria, que não reconheceu que Deus os havia tirado do Egito, depois lá para frente ainda, pecaram, dizendo que Deus não era capaz de introduzi-los na terra prometida, não era capaz de vencer os gigantes que tinha na terra prometida. Aí Deus vai deixar seus filhos, aqueles que não viram todos esses milagres, todos os grandes feitos de Deus para com Israel. Foi trabalhar a nova geração para entrar na terra prometida. Né? Eu estou até adiantando que seria o próximo ponto. Mas essa é a ação de Deus. E essa é a ação de um líder que tem um pulso forte. Um líder que não vai ceder à pressão do povo assim facilmente. Ele ouve e avalia se é justo a reclamação, se a petição do povo é verdadeira ou se é simplesmente uma desobediência a Deus. Se é só uma vontade carnal de fazer a sua própria vontade, de seguir os seus próprios desejos. Então nós devemos ter cuidado, né? E eu digo nós, assim, na condição de líder e na condição de povo de Deus, de crente, de pessoa que segue a vontade de Deus. Os dois lados, né? Não é só um lado. O líder tem que ter a sua postura, a sua atitude, mas o povo, de forma geral, também deve ter a sua atitude positiva, de estar na presença de Deus, de honrar o seu líder, principalmente de honrar a Deus.
E é muito fácil a matemática. Se você honra a Deus, você é um servo obediente, você honra seu líder. Se você não consegue amar a Deus, servir a Deus, seu líder muito menos. Ou vice-versa, né? Porque a Bíblia também diz que você não ama seu irmão, você não serve a quem você vê, você não vai conseguir amar a Deus a quem você não vê. Nós, como os líderes, devemos trabalhar incansavelmente para o povo. E o povo, como amados de Deus, escolhidos de Deus, também deve manter-se obediente à palavra de Deus, para que possa andar debaixo da bênção de Deus, provando das bênçãos de Deus, dos frutos que advêm dessa bênção de Deus. E mais um ponto aí, agora o texto um pouco maior, né, vai do verso 26 ao 35, que diz o seguinte: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois agora conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Ou seja, neste trecho, Deus aplica no povo as consequências do seu pecado. E Deus chama aqueles, através de Moisés, a ser zeloso pelo Senhor. Se acontecesse nos nossos dias, eu fiquei pensando muito isso sobre essa semana. Aqui o texto diz claramente que mataram seus filhos, seu irmão. Pense hoje, Gabriel, se Deus mandasse fazer isso, ser zeloso ao extremo, como deve ser. Vai lá, mata sua mãe, mata sua irmã, que está pecando contra mim. E aí? Se optaria pela sua irmã, pela sua mãe ou por Deus? Pensa para uma mãe, né, Juliana? Vai lá e mata seus 2 filhos porque eles estão atrapalhando você servir a Deus. Será qual de nós teríamos coragem de amar a Deus acima do pai, da mãe, do filho, do irmão, por amor a Deus? Hoje mas isso fere o estatuto aí, até esqueci o nome da lei agora, dos direitos humanos, e não sei o quê, e aí vai ser preso, né? Fere todas as leis terrenas nesses dias. Mas foi isso que aconteceu naquele dia. Mas tudo isso foi porque as pessoas eram más, que eu queria matar meu pai, meu irmão, minha mãe, meu filho. Não, eles não queriam. Mas Deus pediu eles isso, porque eles haviam pecado contra Deus. A Bíblia não deixou bem claro aqui, não trouxe esses detalhes, mas eu fiquei imaginando que aqueles que morreram foram os que lideraram essa rebelião, essa desobediência contra Deus. Porque acima de Deus, de tudo, Deus é um Deus justo. E Ele condena aqueles que lideram rebeliões, que lideram ao disseminar dos pecados. É terrível, é uma palavra duríssima, que nós devemos refletir sempre, que nos prova o nosso amor a Deus.
Não sei se Deus hoje pediria isso para nós, mas de outra forma, Ele nos pede. Nos pede para cobrar, talvez não tirando, né, a vida dos nossos entes queridos, mas de ser exemplo para eles e de chegar diante deles e falar: você está errado. Não é assim que Deus quer. Você está em pecado. Agora você pode falar abertamente. Chega e tenha coragem de falar. Infelizmente, nós não temos essa coragem de falar. Chegar e falar assim: você está errado, você está em pecado, não é assim. Por que eu não tenho coragem de falar? Porque eu não tenho coragem de me consagrar. Porque eu não tenho coragem de pagar o preço, de abandonar o pecado para ser exemplo para Ele. Porque se eu vou falar para Ele, o que Ele vai falar? Ah, você está igual eu mesmo, ou pior, ainda pior, né? Com que moral que você vem me falar isso? Esse é o nosso grande problema. Nós não estamos do lado de Deus. Nós estamos do nosso lado, do lado do nosso pecado, aquilo que nos agrada. E aí eu não tenho a moral para chegar a falar. Mas mesmo assim, isso nos impede de falar, não deveria. Deveríamos reconhecer o nosso pecado e falar assim: ó, Senhor, eu sou pecador. Me perdoa. Me perdoa por eu não ser exemplo para minha esposa, para meu filho. E muda o meu coração. Chega lá e falar: eu estou errado, estou em pecado, você também, vamos mudar junto. É isso que nós devemos fazer. Então, mas quando Moisés desceu aquele lado da montanha, que viu aquela adoração ao bezerro, ele ficou indignado. O que ele fez? Já logo jogou as tábuas da lei na mão de pedras, que é escrito pelo próprio dedo de Deus, quebrou. Né? Como eu disse, ele é, apesar de ser um homem muito manso, né? Como diz a palavra de Deus, mas ele também é humano, né? Pecou, quebrou as tábuas ali, e, né? E que ordenou que se executasse, né? Os líderes daquela rebelião, daquela desobediência, foram executados, e Deus aplaca a sua ira, e ele assumiu a sua postura de líder diante do povo. Assim: Deus, trabalha no meio do teu povo para que esse povo possa ser construído conforme a sua vontade. Então o povo teve que lidar com as suas consequências. Deus perdoa, Deus muda, Deus transforma, Deus nos traz de volta, mas as consequências ficam. É incrível, mas fica. Sabe aquele pecado que você comete lá e Deus não te mata? Graças ao seu imenso amor, sua misericórdia, mas fica a consequência. Fica a consequência. Ah, eu vou lá e mato uma pessoa? Tá, Deus te perdoa, Deus te salva, sim, mas você vai preso, ou você vai ter uma canseira, ou você faz lá, ou você sai da presença de Deus, e aí vai, né? Poderia citar vários e muitos exemplos aqui. A consequência vai ter. Quer dizer que você não vai ser salvo? Né? Quem sou eu para dizer isso? Né? Longe de mim de dizer isso, que eu não sei quem é e quem não é. Ainda quero acreditar que todos nós somos salvos, mas o nosso pecado tem sim consequência. Tem solução? Tem, Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas nós vivemos, né? Quantos de nós, né, pudéssemos trocar essas experiências, que poderíamos falar das consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, que tem, mas em meio a tudo isso eu ainda me apego muito no perdão de Deus, que Ele tem nos perdoado. Porém, né, como eu já disse, Moisés foi lá e intercedeu pelo povo. As consequências foram gravíssimas, mas Deus não desistiu do seu povo. Deus continuou. Colocou o seu anjo para ir adiante do povo, os conduzindo por aquele deserto, e o povo continuou servindo a Deus. Né? Houve grandes danos no meio do povo, mas Deus os trouxe de volta. Para encerrarmos, então, a adoração ao bezerro de ouro foi um momento de grande fraqueza espiritual no meio do povo de Israel. Eles fraquejaram naquele dia, desobedeceram a palavra de Deus, sofreram na pele as consequências, mas acredito que muitos naquele dia aprenderam que não se deve abandonar o Deus verdadeiro para adorar o que quer que seja. E isso que nós devemos ter em mente sempre.
aprender. Eu digo sempre que Israel é o nosso exemplo, né? Olhamos para os erros, né? Talvez nem Israel, para nós mesmos hoje, né? Olhar os nossos erros, tudo que nós temos passado e aprender. O quanto antes nós aprendermos, mais fácil será para nós. E quanto mais demorar, mais nós iremos sofrer até aprender. E isso tudo é mais uma demonstração do caráter e liderança de um verdadeiro líder. Moisés teve caráter, teve postura, condenou a ação do povo, mas ao mesmo tempo os liderou novamente, intercedeu, orou por eles, e Deus restaurou a comunhão do povo para com ele. Então, diante de tudo isso, o capítulo 32 de Êxodo nos ensina isso, que nós devemos mantermos firmes diante da presença de Deus. Vamos errar, sim. Nossos pecados cotidianos não deveria ter, mas o pecado gravíssimo, esse é o gravíssimo de todos, é abandonar Deus. É construir para nós, em nosso coração, deuses que não é Deus, deuses falsos a quem nós nos prostramos. E de várias formas, não quer dizer necessariamente uma estátua, uma escultura, mas aquilo que a nossa vontade, a nossa vontade de adorar outra coisa que não seja Deus. Amém? Então que você possa aprender com esse exemplo, que você pode e vai, infelizmente, vai pecar. Mas não abandone Deus. Mesmo dentro do seu pecado, volte para Deus, peça perdão e você vai descobrir que Deus te ama e perdoa o seu pecado e vai te reconduzir à sua presença. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, dá-nos um caráter firme, ó Pai, como o de Moisés, para poder liderar, para dizer que o povo está errado, que o povo está em pecado, mas ao mesmo tempo, ó Pai, dá um coração grande como o de Moisés, capaz de amar, capaz de interceder, e como povo, ó Pai, Deus nos dá sabedoria, Deus perdoa o nosso pecado, todas as vezes que nós pecarmos, ó Pai, e Deus tira o desejo do nosso coração de construirmos deuses, ó Pai, que não seja o Senhor, Pai. Que possamos servir, ó Pai, mesmo, ó Pai, nos nossos erros, que possamos servir somente o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.